Olá, vamos hoje estudar o dia 10, que fala sobre a essência da adoração. Romanos 6,13 fala: entregue-se completamente ao Senhor, a fim de fazerem o que é direito. A essência da adoração está em render-se. Rendição logo vem na nossa cabeça como algo de derrota, algo que não é bom, né? Algo que é negativo. Então, nós temos que render-se a Deus, né? Porque a nossa visão é de algo ruim, né? De derrota, de perdedor, de submissão. Para Deus, é a essência da adoração. Porque quando a gente se rende, a gente se torna humilde. O Senhor quer de nós, que é a humildade. Então, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e misericórdia de Deus. Em 1 João 4, de 9 a 19, diz assim: entregamo-nos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, por Ele nos amar primeiro, quando a pessoa ama a gente retribui, né? A nossa tendência é retribuir. Então, a gente entrega-se, né? Ele espera de nós uma entrega, um relacionamento, uma intimidade com Ele. Após passar 11 capítulos do livro de Romanos, discorrendo sobre a maravilhosa graça de Deus para conosco, né? Quem escreveu Romanos? Paulo. Então, ele exorta, né? Ele nos mostra onde que nós estamos errando, né? Ele exorta as pessoas onde nós estamos errando. A falta de entrega a Deus. Ele quer, né? Deus quer a nossa entrega. Então, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, nossa vida, né? Dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Romanos 12, 1. A verdadeira adoração, que é dar satisfação a Deus, alegrar a Deus, acontece quando você se entrega a Ele. Olha o versículo, esse versículo, ele começa e termina com o verbo oferecer. Então, nós vamos oferecer tudo que nós somos, tudo que nós temos ao Senhor. A adoração consiste exatamente em oferecer-se a Deus. O ato de render-se é conhecido como consagração, fazer de Jesus seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si próprio, submeter-se ao Espírito Santo. O importante é que você o faça, né? Se renda. Não o nome que dá ao ato. Mas existem 3 barreiras que impedem, né, a nossa rendição a Deus. E a gente faz isso sem perceber, que é o medo, o orgulho e a confusão. Posso confiar em Deus? Então vamos lá na confiança. A confiança é o ingrediente essencial para que você se renda. A gente só vai se render quando a gente confia. Quando a gente se relaciona, a gente acaba confiando no parceiro, na parceira, e aí a gente acaba se rendendo, né, àquela pessoa. A gente se rende aos ensinos dos nossos pais porque a gente confia neles. A gente se rende a um pastor porque a gente confia. Então, por que a gente não faz isso com Deus? Não é? É a pessoa ideal para a gente confiar, né? E para a gente se render. Você não irá se render a Deus a menos que confie nele. Não terá como confiar até que o conheça melhor. Então, a gente só confia numa pessoa, né? Quando a gente conhece essa pessoa. Você não vai confiar já, conheci hoje, já vou confiar naquela pessoa. Não. Vai conviver, criando uma intimidade para gerar uma confiança. O medo impede que a gente se renda, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será se render. Como saber se Deus ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, diz que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que lhe deu capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres que ele nos deixou, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente, mais do que nós podemos imaginar. A maior expressão desse amor é o sacrifício de Jesus por nós. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5,8. Ele não precisava ter feito isso, mas ele fez por amor ao que ele criou. Se você quiser saber o quão é importante para Deus, olhe para Cristo com os braços na cruz.
Eis o tanto que eu amo, prefiro morrer e viver sem você. Deus é amigo, libertador, e render-se a Ele traz liberdade e não servidão. Nós não somos escravos nos rendendo a Ele, né? Nós temos liberdade. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não é um chefe, mas é um irmão. Não é um ditador, mas é um amigo. Um outro ponto, admitindo nossas limitações. A segunda barreira que torna a rendição, né, que a gente não consegue, impede, na verdade, a rendição, a gente não consegue se render, é o orgulho. A gente não quer admitir que somos criaturas e que não estamos no controle das coisas. Essa é a mais antiga das tentações. Vocês serão como Deus. Está em Gênesis 3:5, quando a serpente, né, falou para Eva, quando ela foi provar do fruto. Vocês serão como Deus. Então a gente busca isso, ser como Deus, mas nós não vamos conseguir ser como Deus. Então é onde gera um orgulho. O desejo de ter total controle sobre a nossa vida, sobre nós, causa estresse. Muitas pessoas estressadas porque querem as coisas do jeito delas, na verdade. A vida é uma luta, mas a maioria das pessoas não percebe que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos a luta. Deus é Deus, né? Aqui Tozer fala: o motivo pelo qual muitos ainda estão buscando e progredindo lentamente é que ainda não chegaram ao fim de si mesmos. Ainda tentamos mandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza em nós. A gente quer se meter, né? Deus está permitindo algo, Deus está falando conosco que a gente não está ouvindo, Deus está permitindo algo e nós falamos, não, eu quero do meu jeito. Esse jeito de Deus está demorando muito. A gente acaba se metendo, né? Não somos Deus, nem jamais seremos, somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos parecidos com Satanás. Foi o que ele fez, né? Quando nos confrontamos com nossas limitações, reagimos com irritação, raiva e ressentimento. Desejamos ser mais altos, mais baixos, mais inteligentes, cabelo assim, o olho assim, né? Desejamos coisas do nosso jeito. E as coisas não acontecem, a gente se frustra, fica nervoso, fica, né, irritado. Quando percebemos que Deus concedeu outras características que não possuímos, a gente acaba tendo o quê? Inveja, ódio da pessoa, autopiedade, ai, porque eu sou assim, ai, porque, desculpa, gente, né, eu entrar nesse ponto, ai, porque eu sou negro, ah, porque eu sou branco, ah, porque eu sou alto, ah, porque eu sou baixo, né? Então, assim, Deus fez cada um de uma maneira. Ah, porque eu moro numa favela, ah, porque eu moro num palácio, né? Então, assim, tem coisas que Deus nos fez daquela maneira, mas tem coisas que a gente faz escolha na vida, né? Ele deu os dons, os talentos para a gente buscar o que é melhor dentro daquilo que ele nos deu. Mas a pessoa tem um dom incrível com criança, e aí ela vai fazer advocacia. Então, assim, em vez de ela fazer a pedagogia, ela escolhe a advocacia. Ela vai bem? Vai bem, porque mediante o estudo. Mas vai estar cumprindo a vontade de Deus? Vai se satisfazer? Não, aí chega no terceiro ano, não é isso que eu queria. Larga o curso. A gente vê muitos casos assim. Porque a pessoa tem uma habilidade, tem um dom que Deus deu, mas quer ir para o caminho do dinheiro. Pô, qual é a motivação de estar fazendo um curso de advocacia, por exemplo? Não é? A gente tem que pensar sempre assim, o que a gente está fazendo, qual a motivação de a gente está fazendo aquilo? Né? Aí a gente acaba compreendendo o que Deus quer de nós e compreendendo que é assim que tem que ser. Quando a gente entende a motivação certa, o propósito certo. O que significa rendição? Render-se a Deus não é resignar-se com a situação. Significa o oposto, sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Ah, então para render a Deus tem que ser sofrido? Não. A gente acaba sofrendo por a gente estar no caminho errado. Sabe aquela questão de você estar indo no caminho errado, só que a entrada era aqui, você tem que voltar. Então você vai acabar sofrendo porque você vai andar mais, vai sentir dores nas pernas, cansaço. Então você acaba sofrendo para entrar no caminho certo. Então a rendição é isso. Existe um sofrimento para você entrar na linha. Tá? Render-se não é para covardes, e sim e não significa desistir de um raciocínio. Deus não desperdiçaria a mente que lhe concedeu. Deus não quer ser servido por robôs. Deus sabe das nossas emoções. Nós temos emoções.
né? Nós temos sentimentos e Deus sabe disso. Ele não está lidando com robôs todos iguais, programados para sentir isso, sentir aquilo, né? Render-se não é suprimir a personalidade, não é assim, eu vou fingir no nosso inconsciente que eu sou um santo para se render ao Senhor. Não, ele sabe da nossa limitação, ele sabe que nós não somos santos, né? Ele sabe que nós pecamos, sabe que nós erramos, né? E ele nem espera, porque ele sabe que nós temos a nossa própria personalidade. Deus quer usar as suas características singulares, singulares que cada um tenha. Em vez de diminuí-la, a rendição aprimora essas habilidades. Lewis fala: quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos, pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. É quando me volto para Cristo, quando me entrego à personalidade dele, que pela primeira vez começo a ter a minha própria e real personalidade. A gente só consegue desenvolver nossa personalidade, nossas habilidades, quando a gente se rende a Deus, quando a gente aceita, quando a gente se entrega. O ato de rendição manifesta-se claramente na obediência e confiança. Tudo que lhe pode, você diz, sim, Senhor. Seria uma contradição dizer, não, Senhor. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. Um aspecto foi na época da pesca, na passagem da pesca. Pedro deu um exemplo de rendição quando Deus ordenou que tentasse novamente. Aí em Lucas 5,5 fala: Mestre, esforçando-nos a noite inteira, não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Então, eu não consegui pegar nada, mas como tu está dizendo, eu vou fazer. Quem se entrega a Cristo obedece a ordem de Deus, mesmo que não tenha sentido. Né? Isso eu já falei, acho que uns dias atrás, né? Falou sobre isso também, que a rendição é isso, né? A gente se entregar, e se entregar é obedecer. E um outro aspecto da rendição total é a confiança. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso ia levar. Ana esperou pelo momento perfeito estipulado por Deus sem saber quando aconteceria. Maria esperou por um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por que as circunstâncias se desenvolviam daquela forma. Ou seja, cada um se rendeu inteiramente a Deus da sua maneira. Né? Você sabe que já se rendeu a Deus quando depende dele para resolver as coisas, em vez de insistir em manipular pessoas, forçar a programação diária e controlar a situação. Renuncie e deixe Deus trabalhar. Você não precisa estar sempre no controle. Na Bíblia diz em Salmos 37:7, entregue-se ao Senhor e espere pacientemente nele. Em vez de tentar com mais afinco, faça com mais confiança. Para muitos, a parte mais difícil de entregar a Deus é o dinheiro. Pensam assim, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar meu dinheiro para viver comodamente, me aposentar um dia. Em Mateus 6,24 fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, pois onde estiver o seu tesouro estará o coração. O maior exemplo de auto-rendição é Jesus. Quem verdadeiramente se rende a Jesus diz, Pai, se esse problema, dor, enfermidade, circunstâncias, o que for, é necessário para o cumprimento do teu propósito e para a tua glória, resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afaste. Se aquela doença vai levar a gente para a glória e honra do Senhor e cumprir um propósito, não afaste ela, que você passe por ela. Esse nível de maturidade não é fácil. Porque quando a gente tem uma dor, a primeira coisa que a gente faz é Deus, tire-me de mim. Tire essa dor, tire esse impedimento, tire essa situação. É essa a nossa oração, né? E quando na realidade a gente tem que falar, Senhor, o que o Senhor quer comigo perante isso? O que eu preciso fazer para passar por essa situação? Então é o Senhor que vai dar a resposta. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que transpirou gotas de sangue. Render-se é uma decisão muito difícil. É uma guerra entre nossa carne e o nosso espírito, entre nós, entre Deus ali. A bênção de ser clara quanto aos benefícios de se entregar inteiramente a Deus. Primeiro, você sente paz.
Está em Jó 22, 21. Pare de discutir com Deus, concordando com Ele, você ao menos terá paz e as coisas irão bem para você. Primeiro lugar, então, é você sentir paz, tá? Quando a gente tem a rendição, a bênção da rendição. Segundo lugar, vivencie uma liberdade. Em Romanos 6,17 diz: mas ofereçam-se os caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar as regras, mas graças a Deus vocês começaram a ouvir o novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver a liberdade dele. Então, primeiro ponto, que é para receber a rendição, né? Quando a gente se rende, a gente recebe a bênção, é sentir paz. A segunda, viver uma liberdade. E a terceira e última, experimenta o poder de Deus na vida, o sobrenatural de Deus, né? As tentações persistem e problemas podem ser derrotados por Cristo quando entregues a Ele. Prestes a travar a batalha mais importante da sua vida, Josué entrou na presença de Deus, prostrou-se em adoração perante ele e entregou-lhe todos os seus planos. Isso o conduziu a uma esmagadora vitória em Jericó. A vitória foi alcançada pelo ato de rendição. Render-se não enfraquece, pelo contrário, fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a mais nada. O William Booth é um fundador do Exército da Salvação. Para quem já ouviu falar do Exército da Salvação, depois pesquisem, tá? Ele diz: a grandeza do poder de um homem reside na medida que se entrega a Deus. Então, quanto mais você se rende, maior você se torna. As pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Ele. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus não por causa do talento, da beleza dela, da riqueza dela, né? Mas porque ela tinha se rendido ao Senhor. Quando o anjo explicou o plano de Deus, ela respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a vontade dele. Isso está em Lucas 1:38. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, entregue-se inteiramente a Ele. Tiago 4:7. A melhor forma de viver. Todas as pessoas, com o tempo, se rendem a algo ou alguém, né? Seja ao dinheiro, seja a uma pessoa, né? Se não for a Deus, você se renderá a opiniões e expectativas. Você vai sempre esperar do outro, sempre esperar uma aprovação do outro, sempre vai esperar um retorno, né? Aí, você foi feito para adorar a Deus. E se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas, que seriam ídolos, né? As quais entregará a sua vida. Você é livre para escolher a quem se entregar, mas não ficará livre das consequências da escolha. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de a gente viver. Evita frustrações, decepções, né? E a autodestruição também. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo das bênçãos de Deus não são os outros, mas nós mesmos. Nós limitamos, né? Através da nossa teimosia, orgulho, ambição. Nós não podemos cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver concentrado em planos pessoais. Isso a gente já falou também, né? Entregue tudo a Deus, os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, os medos, os sonhos, fraquezas, rotinas, mágoas, traumas. Ponha Jesus no banco do motorista, entregue o volante a ele. Não tenha medo. Nada sob o controle dele ficará descontrolado. Orientado por Cristo, você enfrenta qualquer situação. Você será como Paulo, em Filipenses 4:13, que fala: eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio por meio dele, que inspira uma força interior em mim, ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Eu tenho liberdade, mas sou dependente a Cristo, né? Quer dizer aqui, quando a gente vai pegar um avião, a gente não conhece o piloto e a gente não confia que vai chegar no destino. Porque com Deus a gente também não confia, né? É difícil, mesmo sem ver. Quando você decidir viver uma vida inteira entregue a Deus, essa decisão será testada. Significa que algumas vezes você realizará tarefas inconvenientes, impopulares, que custe a vida, custe o tempo, né? E aparentemente são impossíveis. É impossível fazer isso, né? Vem os testes. Significa que, em geral, fará o oposto do que deseja. Então, você vai fazer, eu desejo, eu não quero sair embaixo dessa chuva.
para ir ajudar aquele irmão. Mas Deus fala o quê? Vai lá ajudar esse irmão. Aí você vai embaixo de chuva mesmo sem querer. Isso é render-se ao Senhor. Certeza que vem uma consequência, né? Seja boa se você fizer algo bom, obedecer, ou ruim se você desobedecer. É igual o nosso pai, né? Se a gente não obedecer, os pais pedem pra gente, vai lá, feijão na vendinha. Não, não vou, você tá desobedecendo. Mas se você for, mesmo sem a sua vontade, de repente o pai fala, olha, com o troco você compra a sua balinha. Entende? Mais ou menos assim que funciona. Então, o importante é a obediência, tá, gente? Não para receber algo em troca, mas que vai ter uma consequência legal, positiva. A gente tem que sempre pensar isso. Um dos grandes líderes, que foi Bill Bright, que é o fundador da Cruzada Infantil Profissional para Cristo, ele fez o trabalho dessa organização pelo mundo todo. Né? Uma vez, o Rick Warren perguntou para ele por que Deus usa e abençoa tanto a sua vida? E ele respondeu: quando eu era jovem, firmei um contrato com Deus, eu o redigi de fato e assinei meu nome embaixo. No contrato dizia: deste dia em diante, sou um escravo de Jesus Cristo. Forte, né? Você já firmou um contrato com Deus? Se ainda não firmou, é o momento de você se render à graça, ao amor e à sabedoria dele. Então, vamos firmar um contrato com Deus, né? Que a partir de hoje nós vamos viver em obediência, entregar tudo que nós temos a Ele, nas mãos dele, que Ele vai direcionar e vai orientar, dar sabedoria para a gente poder passar pelas situações ou, né, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom? Pensando sobre o meu propósito, o tema da reflexão é: a essência da adoração é a rendição. E o versículo em Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. A perguntinha para meditar. Que área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Muitas pessoas deixam de entregar com medo também, assim, se eu entregar na mão de Deus, eu vou tirar de mim, né? Parar de falar daquele problema. E aí, como é que as pessoas... Eu vou chamar a atenção das pessoas. Eu falando aquilo, nossa, eu tô sem emprego, nossa, eu tô vivendo de uma maneira muito escassa. Ai, as pessoas acabam tendo dó, é uma autopiedade que nós estamos cometendo aqui, né? Então, tem pessoas que não entregam, Senhor, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso da provisão, o Senhor sabe do que eu necessito, tal. Vou mandar meus currículos, fazer minha parte, porque não é só Deus, a gente tem que fazer a nossa parte também. Então, o que acontece? A gente já entregou o problema para ele, a gente tira esse problema, e aí? Como que as pessoas vão ter dó de você se você já não tem mais esse problema? Então, tem pessoas que lutam contra isso, é inconsciente, não é nem porque quer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado e sejam bem sinceros nessa pergunta, nessa resposta, né? Qual área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual o motivo que você está evitando, né? Tá bom? Então, fica aqui a atividade do dia 10 e até amanhã, né? No dia 11. Fiquem com Deus.